Olá pessoal, muito boa noite, muita paz a todos. Sejam todos bem-vindos na aula de hoje. O tema é como os extraterrestres influenciam em nossas vidas. Bom, então, muita gente está aqui na Terra, nós estamos vivendo nosso dia a dia, e o extraterrestre parece que é um ser alienígena, né? Que está chegando agora de um outro planeta, de um outro mundo. Portanto, esse ser extraterrestre não tem nada a ver com a gente, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, ou o que está acontecendo aqui na Terra, ok? Essa é a concepção mais idiota e mais primitiva que você possa ter de um ser extraterrestre, tá ok? Essa é a visão dos ufólogos materialistas, dos ufólogos conspiracionistas, né? Daqueles que enxergam o extraterrestre macunado com o governo americano, né? Que morreu, caiu a nave em Roswell, os ETs morreram, capturaram corpos de ET, estão lá fazendo autópsia em corpos de seres extraterrestres, né? Depois as pessoas não entendem porque até hoje o extraterrestre não materializou, não chegou aqui, né? Muito bem. Então, nós vamos ter que ter uma visão completamente diferente e completamente avançada dos seres extraterrestres. Aí nós vamos entender o papel deles e como eles atuam e influenciam em nossas vidas. Então é muito importante que vocês entendam isso. Tá? Então, para começo de conversa, nós vamos elaborar aqui o nosso famoso esquema, né, cansativo até, do Projeto Terra, né? Olha lá, de novo. As dimensões espirituais, né? Então, nós temos umbral, superfície, penumbral, plano da luz, dos ascensionados e o plano de comando. Ok? Muito bem. Como o nosso ponto de partida sempre foi o ponto de partida, que nós somos espíritos, né? Então, a primeira coisa importante é o seguinte: cada um de nós, ou todos nós, somos espíritos. Somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, teve sempre, nós como espíritos, nós tivemos que estar em outros projetos planetários na galáxia, e num determinado momento, nós como espíritos, saímos desse local e fomos transmigrados ao planeta Terra. Chegamos aqui pela primeira vez e foi preparada a nossa encarnação na superfície terrestre. Então descemos aqui. Toda essa operação complicada e complexa, a primeira pergunta: como você saiu daqui e veio para cá? Quem que tomou essa decisão? Quem discutiu? Quem preparou todas essas estruturas, todas as cidades astrais que estão aqui, toda essa infraestrutura? Quem recebeu você aqui? Quem, por exemplo, hospedou você aqui para você posteriormente descer e viver uma experiência na matéria? Então, vamos enumerar quantas coisas os ETs fazem por nós e a gente não sabe, né? Então, em primeiro lugar, né? Transporte interestelar. Então, o transporte interestelar. Naves gigantescas, naves transportadoras, tirou você daqui, né?
você foi transportado por essas naves e essas naves te trouxe, então, ao projeto Terra. Mas isso tudo no plano espiritual, antes de você se manifestar em qualquer área material. Então veja bem, olha que interessante. Como o ser humano só vê coisas materiais, o telescópio da NASA só vê coisas materiais, ninguém viu essa nave que estava no plano espiritual transportando milhares e milhares de pessoas. Até hoje a NASA não viu cidades inteiras acima da superfície da Terra, habitada por milhões de pessoas, existindo aqui em cima de nós, como espírito. Tá? Então, muito bem. A pergunta é, 2. O corpo biológico que nós vamos usar para encarnar, quem fez? Quem projetou esse corpo? Adaptável ao ecossistema da Terra, aqui prontinho, é uma roupa, uma fabricação biológica super avançada, super sofisticada, que vai ser doado para nós, para que a gente possa vestir e usar. Essa roupa, ela é confeccionada aqui embaixo, na interação de 2 seres humanos biologicamente ativos. Mas isso tudo é um projeto muito organizado. E o corpo é gerado. E a gente vem e vai vestir essa roupa. Então, quem projetou tudo isso? Né? Então, 3. Todos os espíritos que estão aqui, trabalhando, até o conselho kármico, preparando as encarnações das pessoas, todos os espíritos são de natureza extraterrestre. Ou seja, todos um dia vieram de fora da Terra. Nenhum espírito foi criado aqui na Terra. Aqui na superfície não é fábrica de espírito. Então todos os espíritos vieram de fora. Então nessa nossa concepção, todos os seres que habitam o plano espiritual são seres extraterrestres. Tá ok? Então esse é o princípio fundamental. A gente vai mudar todo o paradigma da coisa. Nós estamos nesse planeta agora, mas nunca fomos criados aqui, gerados aqui. Eu já falei para vocês que 6,5 bilhões de almas nesses últimos 100 anos chegaram agora para encarnar pela primeira vez na Terra. Então é algo absurdo em termos de número. Só nos últimos 50 anos, 4 bilhões. Então, o que significa? Aqui houve uma invasão. Então nós sofremos 4, uma invasão nos últimos 100 anos de espíritos ETs, espíritos e extraterrestres. Então, nós estamos interagindo o tempo todo, convivendo o tempo todo com extraterrestres. Você que está me assistindo aí é um extraterrestre. Você pode estar na primeira encarnação da Terra. Tá? Se nós fizermos uma regressão em você, vai dar lá no planeta, não sei das quantas. Né? Então é importante que vocês mudem o paradigma e comecem a pensar em ET de uma outra maneira, de uma outra forma. Não é aquele alienígena, não, que entra numa nave e vem aqui comer criancinha na Terra. Cair lá em Roswell. Vai ficar na área 51 preso. Né? O ET chorando. Ai, meu Deus do céu, me salva. Roubar vaca aqui na Terra para fazer churrasco. É triste. Essa de roubar vaquinha é triste, né? Muito bem. Bom, nós estamos enumerando aqui. Muito bem. 5. Comando Astar. Comando Astar
é um comando planetário da Federação Galáctica. Ele é da Federação. Ele responde à Federação Galáctica. Praticamente todos são ETs. Todos. Então toda a organização, todas as regras, todas as leis que são impostas a todos os espíritos que operam tanto na matéria quanto fora da matéria são controlados por ETs. Tá? Quando você pensar em Jesus, ou nos seus avatares, seja quem for, eles estão servindo a quem? Ao comando. Então estão servindo aos extraterrestres. Jesus servindo os ETs? Nessa nossa teoria, Jesus é um ET também. Todos nós somos ETs. Todos nós chegamos um dia pela primeira vez aqui. Então, a pergunta primária que nós fizemos aqui, como os extraterrestres influenciam as nossas vidas? Poxa, toda a nossa vida aqui é culpa dos extraterrestres. Ou seja, toda a nossa existência aqui, toda a relação que nós temos aqui, toda a organização deste mundo é os extraterrestres. Então, vocês precisam tomar cuidado com o seguinte, os extraterrestres não são alienígenas chegando agora na Terra. Então, aí as pessoas começam a me perguntar na internet, Laércio, o governo americano agora liberou as imagens, né? Dos discos voadores e tal, agora eles confirmaram que são reais. O que você acha disso? Completamente primitivo. Né? Descobriram o ovo, né? É o ovo do Colombo, né? É completamente atrasado. O dia que a NASA souber disso aqui, isso que for a base da NASA e do governo americano, aí eu vou acreditar que eles aprenderam alguma coisa. Mas enquanto estão nessa historinha de disco voador, agora vão liberar, porque agora, como se eles fossem o dono da verdade e mandassem da verdade planetária, né? Os ETs, quem são, por que vieram? As perguntas lá do alienígena do passado, né? Eram 5, 6 perguntas lá que vai dar risada. Porque quando você vê a coisa do ponto de vista material, cara, você não vai para lugar nenhum na ufologia. Você não anda na ufologia. Então, essa é a primeira parte de nossa palestra, toda a implantação da existência do Projeto Terra é realizado por inteligências extraterrestres. 2. Os próprios espíritos extraterrestres é que vieram encarnar neste mundo para viver experiências na densidade desse planeta. E outra, extraterrestres oriundos das mais diversas áreas e setores de nossa galáxia. Não, claro que não. Aqui é uma mistura de raças, de hordas, de espíritos oriundos das mais diversas experiências evolutivas na galáxia. É um verdadeiro zoológico aqui, interestelar. De almas diferenciadas, de estruturas diferentes, mas vivendo mais ou menos uma mesma linhagem evolutiva, que é a linhagem humana. Né? Então, esse é o ponto-chave da questão. Tá? Então, agora no dia a dia, como é que se controla uma experiência com praticamente 8 bilhões de almas encarnadas, e mais alguns bilhões de almas que estão fora da matéria no plano espiritual, entre o umbral, penumbral e o plano da luz. Porque lá para cima tem muito pouco. Lá para cima ninguém precisa controlar, né? Certo? Lá para cima são todas as pessoas iluminadas, transcendidas, ninguém precisa estar cuidando. Tem que precisar cuidar dos caras que estão aqui nas trevas, fazendo arte, fazendo merda, né? Indo para balada sertaneja. Um jogo de ego, de guerra, de conflito. Então isso aqui precisa ser cuidado, precisa ser observado para as coisas não explodir, né? Fora de época. Então, todo o monitoramento que nós falamos para vocês, dos mentores, quem são os nossos mentores espirituais, que nas palestras anteriores a esse trabalho eu já disse para você que são máquinas.
São inteligências artificiais, computadores sofisticadíssimos que controlam diuturnamente nossos passos aqui na Terra. Bom, primeiramente, quem são essas tecnologias? Quem desenvolveram essas máquinas? Os ETs. E a onda Chan? É a onda Chan que realmente influencia mentalmente o desenvolvimento e a abertura espiritual de nosso mundo, de nosso planeta. Quem controla? Os ETs. Hoje em dia, em todos os aspectos dos trabalhos de curas espirituais, de curas transcendentais, as tecnologias avançadas operadas, quem trabalha? Os ETs. Então, gente, sentar aqui e enumerar todas as influências e todas as atividades que os extraterrestres têm no dia a dia de nosso planeta, vocês ficariam doidos. Porque ninguém imagina isso que eu estou falando para vocês. Isso que eu estou falando para vocês não tem livro nenhum. Não tem livro kardecista nenhum. Porque todos os livros kardecistas são só espíritos. Só espíritos. Só espíritos. Não é verdade? Mas ninguém consegue entender a origem dos espíritos. De onde os espíritos realmente vieram. Né? Por que eu estou falando isso que nenhum livro espírita fala? Né? Que bilhões de almas estão na primeira encarnação aqui na Terra. O Divaldo tem falado uma coisa agora, que raramente ele fala. Diz que nós estamos recebendo alguns espíritos de Orion, alguns espíritos das Pleiades, por exemplo, encarnando entre nós. Agora que ele está falando umas coisinhas dessas. Tá? Mas, há muito tempo atrás, o livro Edgar Armond, né, Exilados de Capela, já falava sobre isso na Atlântida. Chegada de espíritos de outros hobbies de Capela para se misturar conosco lá na época da Atlântida. Então esse é um livro avançado. Essa é uma concepção avançada dos espíritas. De livro espírita. Né? Então, por isso nós temos que, para entender a ação dos ETs, a gente tem que entender quem são os ETs. Para entender quem são os ETs, nós precisamos entender quem somos nós. E esse quem somos nós passa exatamente pelo universo da nossa natureza extraterrestre. E aí a gente vai discutir, depois disso, qual a influência dos ETs em nossas vidas. A nossa vida é de um extraterrestre. Nós somos um extraterrestre. Então, qual que é a influência? Total, 100%. Né? Tem pergunta, Ju? Qual é a lógica de se viver confinado em meio a uma pandemia se precisamos vivenciar experiências? Os ETs irão nos ajudar a encontrar a cura? Vai sim. Tá? No Brasil mesmo nós temos cientistas com remédios com 95% de capacidade de cura já desenvolvido. Só vai ser esperar mais um pouquinho os testes científicos, mas já vão liberar ele. E são remédios muito simples, muito baratos. Né? O plano espiritual está influenciando, o plano superior está influenciando as mentes dos cientistas para essas descobertas. E a vacina virá como qualquer outra vacina de gripe virá. É uma questão de tempo. O que aconteceria se um espírito de outro planeta fugisse de lá para vir para a Terra? Ele conseguiria? Não. Como que ele vai fugir? Em primeiro lugar, um espírito não consegue navegar somente com o seu corpo espiritual pelas estrelas. Não dá certo. O corpo astral, sozinho, ele não consegue sair voando no espaço. Primeiro, muita radiação. Vocês têm que entender que o corpo astral, ele é um corpo que fica doente, sofre, sente dores. Ok? Por isso que o André Luiz teve que ficar no hospital. Certo? No astral. Tem um hospital no astral, porque o corpo astral também fica doente. Então, um espírito, ele não pode sair voando entre as estrelas e permanecer muito tempo lá. Tem muita radiação e as distâncias interestelares são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes,
que o deslocamento do espírito é com uma velocidade extremamente baixa. Olha, o espírito ele se desloca no astral numa velocidade muito baixa, mas muito, em relação à velocidade da luz, é quase que nada a velocidade do espírito. Então, esse espírito ficaria vagando por milhares de anos no espaço até chegar a algum mundo, a algum planeta. Entendeu? Então, sem tecnologia, sem entrar dentro de naves sofisticadas, você não chega a lugar nenhum, não tem como o espírito fugir. Ele está na superfície de um planeta e está preso. Agora, para acessar, então vai roubar do escovador, vou roubar do escovador e vou fugir. Pô, não é assim que funciona. Né? As tecnologias elas são muito avançadas para você sair roubando escovador e sair voando pela galáxia. Professor, em uma palestra anterior, o senhor disse que a humanidade, sem intervenção, não muda. Mas, se 80% hoje dos encarnados são ETs e estão na primeira encarnação na Terra, essa mudança não pode ocorrer? Não, porque os espíritos não estão acordados, eles estão todos adormecidos e praticamente, você olha para os seus amigos aí, você não tem nenhuma percepção de que são ETs. São pessoas comuns, agindo diariamente como pessoas comuns, né? Na nossa sociedade. Todos egos, todos buscando fama, sucesso e poder, todos atrás de sexo, todos movimentados pelos chakras inferiores. Raramente você encontra um paranormal, um vidente, um sensitivo verdadeiro, real e avançado em nosso meio. Tá? Ok? Então, essas pessoas não vão fazer essa revolução que nós estamos querendo. Somente uma intervenção superior mesmo, mudando os destinos de nossa civilização. Se deixar para nós mesmos, o conflito continua do mesmo jeito. Né? Val Valentor era um ET entre nós? Não, claro que não. Isso é uma fabricação, uma história fabricada, né, do Serviço Secreto Americano. Né? O Serviço Secreto Americano sempre teve um problema com os OVNIs. Eles nunca souberam absolutamente nada sobre disco voador. Nada. Nenhum ET foi lá dar contato para presidente, para grupos militares secretos. Isso nunca aconteceu. Tá? Eles só meteram o dedo na cara dos americanos através de contatados, eu já sempre falei para vocês, sobre o uso de armas nucleares. A única coisa, tá? Então o que acontece? O que aconteceu é que durante toda a década de 50, 60 e 70, como os americanos não sabiam absolutamente o que eram os ETs, e eles morriam de medo de uma invasão extraterrestre, eles achavam que os ETs podiam ser uma grande ameaça ao nosso planeta, à nossa humanidade. Tá? Enquanto eles não soubessem quem era, o que queriam, o que estavam fazendo aqui, eles iam fechar o assunto. Por medo de pânico da humanidade. Eles morriam de pânico de uma guerra contra os soviéticos, uma guerra nuclear contra os soviéticos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, que os ETs começaram a aparecer em massa, eles faziam de tudo para negar a existência do fenômeno, com medo de um pânico mundial. Certo? E os ETs não dialogavam, não mostravam, não falavam nada com eles. Então, eles precisavam implantar histórias dizendo para o povo que eles estavam sob controle. Então, dizendo, olha, os ETs são tão falíveis, nós derrubamos a nave deles, estão presos aqui, são exatamente como nós, então nós temos nossas armas, nossa tecnologia, controla os ETs numa boa, está lá preso aqui na área 51, morreram, tá? Tem alguns vivos com a gente escondido. Então, tudo isso era lançado para as pessoas dos Estados Unidos achar que os americanos estão no controle. E o Valentor é mais um implante. Né? Assim como o Bob Lazar, muitos outros são implantes do próprio governo americano para fazer exatamente essa contra-informação. Isso é chamado de contra-informação. Ao mesmo tempo que eu nego o fenômeno, né, eu implanto alguém dizendo que o fenômeno é verdade e que, indiretamente, o governo americano sabe de tudo, tem tudo sob controle. Tá? Não acreditem. Os ETs são espíritos. Os ETs são gente morta. Ninguém controla gente morta. Ninguém prende gente morta. Todos, olha, presta atenção no que eu vou falar. Todos os extraterrestres que nos visitam vêm dessa dimensão. Ou seja, todos estão mortos com relação a nós. Essa frase que eu falo
choca todos os ufólogos de linha materialista e casuística. Eles não conseguem entender que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Mas como eles são avançados, muito avançados em sua tecnologia, eles podem operar em qualquer plano que ele quiser. Olha, sai daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e materializa no plano físico e atua aqui, vai para lá. Então, para eles não tem algo proibido. A sua tecnologia os coloca em qualquer lugar que eles queiram estar. Se quiser agir no plano físico aqui, eles materializam, saem andando, materializam uma nave. A hora que estala o dedo, mexe o contorno, a nave pula para cá, some daqui e vai aparecer nos planos superiores. Você não sabe com quem você está lidando. Os americanos não têm a mínima noção de quem sejam os extraterrestres. Os extraterrestres brincam com essas naves terráqueas, né, nossos aviões. Eles vão lá, daqui a pouco some do nada. Podem ver nesse filme da Força Aérea, o descobridor some, desliga, desaparece na frente dos radares. Os pilotos ficam todos malucos. Cadê? Onde foi? Cadê? O que aconteceu? Apagou, como se fosse uma luz que apaga. Puf! Vamos, Juliana? Professor, o senhor poderia falar um pouco sobre humanos encarnados com a fisionomia de felinos? Eu não conheço nenhum. Você conhece? Eu não conheço nenhum humano. Giorgio Bon Giovanni, em relação ao terceiro segredo de Fátima, diz que vai haver um contato extraterrestre e que Jesus irá voltar. Isso confere? Olha, o Giorgio Bon Giovanni, com certeza é um cara que viu minhas palestras. Porém, ele é um cara que fala muitas coisas parecidas com o que eu digo. Faz tempo, tá? Ele, primeira coisa, ele sempre falou que não existem ETs maus. Ele é dessa concepção. Segundo, que a terceira mensagem de Fátima continha o contato com inteligências extraterrestres. Ok? E que Jesus, dentro desse contexto, iria se manifestar junto com os extraterrestres. Essa é uma sacação muito avançada, certo? É uma sacação muito avançada. Entendeu? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: imagine descer numa nave extraterrestre e de dentro dessa nave descer várias raças de seres e um desses seres dizer: eu sou Jesus. Vai ser difícil convencer a humanidade de que ele é Jesus. Principalmente porque ninguém tem a forma física de Jesus. Ninguém sabe, é tudo uma invenção. Né? Como você vai demonstrar que realmente você é Jesus? Então, vocês sabem disso, eles não vão chegar desse jeito e falar é Jesus. Então, vai ter que ter toda uma preparação da consciência, todo um processo para acordar a humanidade, para a humanidade entender o que está acontecendo. Né? Para entender quem é e quem foi Jesus há 2000 anos atrás. Não é? Mas o Giorgio Bon Giovanni, para quem não conhece, muita gente que está me ouvindo aí não sabe quem é. Giorgio Bon Giovanni é um italiano, presta bem atenção, que nos idos, não sei a data, mas foi em 1970 e pouco, ele foi por uma peregrinação do Santuário de Fátima, que todo ano, no aniversário da aparição de Fátima, existe um culto muito grande, uma peregrinação muito grande de gente. Isso acontece ao meio-dia, que é o horário das aparições marianas, lá na época de 1917, né, que estava em plena Primeira Guerra Mundial, fim da Primeira Guerra Mundial. E esse Giorgio Bon Giovanni, ele, como todo mundo, estava orando e ele entrou num transe. Ele conta que ele entrou num transe hipnótico assim, muito grande, e nesse transe ele viu Jesus se aproximando dele. E viu também a Virgem Maria se aproximando dele. E ele disse que foi-lhe revelado ali, naquele momento, que ele era Jacinto. Que ele era a reencarnação daquela criança que morreu em 1917, que era uma das 3 pastoras que estava lá, que tinha visto a Virgem Maria. Que eram 3. Era Jacinto, Lúcia e Marta. Ok? Jacinto morre pouco depois acho que de pneumonia ou de tuberculose, não lembro a causa da morte dele. E lá a Virgem Maria prometeu para ele que lá no futuro eles iriam se encontrar. Então ele reencarnou, foi aberto para ele que ele era Jacinto, a reencarnação de Jacinto, aquela criança que foi uma das contatadas na aparição,
E, por causa disso, para provar ao mundo, ele iria carregar os estigmas de Cristo. E a partir de então, ele começou a ter as chagas de Cristo, os estigmas, né? Que vocês sabem o que é os estigmas. É marca na cabeça, aqui, nas mãos, nos pés, que começam a sangrar. É um estigmata, ok? E por causa disso, ele veio trazer a terceira mensagem de Fátima, que não foi revelada à humanidade. E a terceira mensagem de Fátima compunha, então, a chegada dos extraterrestres e o grande contato em massa com a nossa civilização. Queria mudar o planeta de uma vez por todas. E nesse contexto, Jesus estaria voltando. Tá? Então, para quem não conhece Jorge Bon Giovanni, ele veio até no Jô Soares, foi entrevistado pelo Jô Soares, ele esteve em congressos de ufologia aqui no Brasil várias vezes. Hoje, se não me engano, ele mora no Uruguai. Ele não mora na Itália, mas ele saiu da Europa e mora aqui no Uruguai, está quietinho, dificilmente você vê ele fazendo alguma coisa. A onda Chan ainda está operando? Opa, mais do que nunca. Agora que ela está pegando fogo. A onda Chan está acordando a humanidade. Né? Você vai ver, a hora que o governo americano começar a dar mais abertura, não só o governo americano, mas outros governos, dizendo que os extraterrestres é um fenômeno real, certo? Vai haver uma grande procura pela mídia e pela própria sociedade de informações sobre os discos dos ETs. Isso vai causar um furor na humanidade, certo? E aí os relatos vão acontecer, os congressos vão acontecer, a mídia vai dar mais importância a isso, porque não vai ser mais uma... Né? A humanidade vai estar cada vez mais acordando, se preparando para um grande contato. E eles estão fazendo isso porque há realmente uma tendência de um grande contato e as autoridades governamentais sabem que os ETs estão preparando um grande contato com a humanidade. Nesse momento em que se aproxima uma transição planetária, os ETs estão mais próximos da superfície ou continuam normalmente como antes? Agora estão em maior quantidade pela Terra? Bom, não, eles não estão em maior quantidade nem menor quantidade. Eles só simplesmente fizeram projetos para se aproximar dos humanos de superfície e se mostrar mais aos humanos de superfície. Foi o que aconteceu na década de 50, 60, 70. Já na década de 80 houve uma diminuição muito grande das suas intervenções e agora no terceiro milênio eles estão preparando uma grande operação de abertura total de sua presença, de sua natureza e sua existência aqui na nossa superfície. Então vai ser o contato em massa com a civilização. Ele vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso está sendo preparado. Da mesma forma que existe as cidades físicas e as astrais, existe o nosso planeta Terra físico e o planeta Terra astral? Sim, mas tudo junto aqui, né? Não é assim separado. Né? Nós temos o planeta Terra e em volta do planeta Terra nós temos as estruturas astrais, que faz parte da geofísica do planeta. Tá? Não é uma coisa fantasmagórica, ele é real, é matéria. Os planetas aglomeram não só essa matéria de densidade física, mas a matéria de outras densidades. Então, isso faz parte da chamada geologia do planeta Terra. Tá? No Livro dos Espíritos, cita que os espíritos com maior grau de evolução conseguem navegar em diversos planetas apenas pela força do pensamento. Então, os corpos astrais dos ETs não precisam de naves? Não. É uma má compreensão essa interpretação do Livro dos Espíritos. Tá? É uma má interpretação. Não existe só em pensamento eu vou me deslocar, né, pela galáxia. Não é uma coisa tão simples. Na verdade, o que eles estavam querendo dizer é que existem tecnologias, deixa eu tentar explicar isso, existem tecnologias de transporte interestelar como se fossem portais. Né? Ou seja, e esses portais, quando atravessados, eles são verdadeiras assim, deslocamentos com uma velocidade infinita, praticamente. Como se fosse o pensamento. Eu penso aqui e já chego lá, entendeu? Então, eles estavam querendo falar esse tipo de coisa. Porque o que é o pensamento? O que é a velocidade do pensamento? Né? Eu penso, já cheguei lá. Você está entendendo? É por causa desse deslocamento quântico, que ele é praticamente instantâneo. O intervalo de tempo do deslocamento quântico é zero.
Né? Nem pensar você consegue em ter IQ a zero, você demora um tempo para pensar. Mas são tecnologias de transporte, tá? Não é que eu não uso a tecnologia, eu e o espírito vou sair. Como o espírito volatiza aqui na Terra, né, ele se desloca de um lugar para outro aqui na Terra, voando até, ele faria isso no espaço. Não, tá? É uma má interpretação desses textos. É que lá atrás, no Livro dos Espíritos, foi escrito em 1800, lá vai pancada, né? Não tinha como. Não tinha como. 1855 foi escrito isso. Né? Nem a teoria da relatividade eu tinha feito ainda. Né? No Livro dos Espíritos também se afirma que todos os planetas de nosso sistema solar possuem vida, mesmo que não possamos ver. O que acha disso, professor? Isso é certo, mas vida astral. São colônias astrais. São colônias, não forma de vida biológica, são colônias astrais. Porque como isso aqui é astrofísica, todos os corpos celestes têm essas dimensões aqui também. Tá? Então é possível construir colônias nessas estruturas e não ser visível, claro, ninguém vai ver. São espíritos. São colônias espirituais. Por que o ser humano acredita fielmente que existam ETs maus? Porque ele é primitivo para burro, né? O ser humano é muito primitivo, ele não consegue conceber outras formas de pensar, que existam outras formas no universo, né? Porque ele convive diariamente com a guerra, com o caos, com o sofrimento. Ele conviveu o tempo todo com pandemias, com desgraça, com morte, ódio. O ser humano vive o tempo todo com isso. Então ele vai projetar isso lá para cima. Ele não consegue conceber um lugar ou uma raça que não viva isso. Não existe esse tipo de conflito, né? Então ele teme, né? Tudo que ele teme, ele constrói um modelo, né? Então o ET também vem ferrar nossa vida, invadir nossa terra, roubar nossas coisas. Da mesma forma que nós invadimos outros países nas guerras, roubamos, saqueamos, matamos. Então ele acha que tem ETs com essa intenção. Mas isso é uma visão muito infantil e muito primitiva. Será que nos dias de hoje os governos continuam em pânico com medo dos ETs? Será que os governos sabem que se aproxima uma transição planetária? Claro que não. Eles não sabem nada disso. Só quem sabe somos nós, esotéricos. Esses governos não sabem de nada. Esses militares não sabem de nada. Os políticos não têm nem noção disso que nós estamos conversando aqui. Mas nem pensar. Tá? Imagina, só para você ter uma ideia, imagina o governo chinês, o governo russo totalmente comunista, se vão pensar nessa coisa esotérica de transição planetária. Vocês estão loucos na cabeça. Né? Falar disso, eles prendem você e fuzilam você lá na China. Né? Se eu entrar na China e for fazer uma palestra sobre esse assunto na China, eu sou preso no dia seguinte e deportado para o Brasil. E olha lá se eu não sumir e for fuzilado por lá. Tá? Os insetoides, parecidos com o louva-a-Deus, são a ascensão dos insetos que existiram há bilhões de anos atrás em outro planeta igual ao nosso? Provavelmente, quem sabe, não? Quem sabe? Os dinossauros, répteis inteligentes, né? As pessoas falam, né? Você vê que os estudiosos, né, dos dinossauros, dos velociraptors, falavam que eles eram muito inteligentes, né? Eles caçavam em grupo, eles tinham toda uma técnica para caçar, usavam um padrão de inteligência muito avançado para um animal. Eles tinham um grau de avançamento de inteligência muito interessante. Eles só não construíam as coisas como nós construímos. Né? Você vê, o golfinho é considerado um animal muito inteligente. Né? Mas o golfinho não tem uma estrutura biológica, física, para manipular o meio exterior. Mãos, né? Como a gente faz, né? Pés, né? Mas se você der a ele uma capacidade corpórea, uma roupa que ele possa manipular as coisas, com certeza ele vai manipular. Como fazemos para saber se já tivemos contatos com ETs? Há essa possibilidade? Claro. Todos nós somos ETs. Primeiro ponto. Todos nós dormimos à noite e vamos fazer viagens astrais, saímos fora do corpo. Provavelmente tem duas opções que você pode dar. Antes de você encarnar, antes de você ou encarnar ou reencarnar, lá no mundo espiritual, nas cidades astrais, os ETs circulam muito. Eles dão palestras. Eles ensinam muitas coisas. Então, todo espírito da cidade astral, por exemplo, nosso lá, conhece ET.
É comum ET no nosso lar. O André Luiz só não relatou isso no livro dele porque era demais para a cabeça do Chico Xavier naquela época. Então é melhor não falar. Mas lá em cima, nesses planos aqui, os ETs circulam livremente e todo mundo sabe, todo mundo conhece. Eu viajo nessas cidades, a quantidade de ET nessas cidades é muito grande. Você entra nos lugares lá, é raça de tudo quanto é tipo andando nas cidades astrais. Nossa, pra você ter uma ideia. Né? A tecnologia dos ETs de materialização ocorre através de qual fenômeno químico e físico? Ixi, cara, pode esquecer. Pode esquecer que é uma física que está completamente longe de tudo que você e eu conhecemos. Tá? É longe de tudo. Não dá nem para a gente conversar aqui. Como que os governos, na década de 60, foram alertados para uma intervenção extraterrestre? Quem os alertou? Laranjas. O que são laranjas? Os ETs, eles não podiam, veja bem, se o ET entra e vai diretamente com o governo americano, o próprio ET, e mete o dedo na cara do governo, isso é intervenção. Isso é intervenção à força. Ora, vocês estão proibidos. Imagina, eu sou ET, eu sou comandante de uma nave, eu pouso minha nave lá no departamento do exército e vou lá falar com o comandante. O negócio é o seguinte, ó, vocês vão me obedecer daqui para frente, vocês não poderão usar armas nucleares, vocês não poderão fazer, não poderão... Se você fizer isso, nós vamos destruir o planeta de vocês. O ET não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, isso se chama intervenção à força. Ok? Tá? Então não era a época de se fazer isso. E os ETs não iam. Aí é imposição. Aí é como o governo do Império Romano fala, ó, vocês ficam calados aí, senão eu vou destruir todos vocês. Vocês têm que cumprir a lei de Roma agora. Seguir César. Se não seguir César, nós vamos destruir todo mundo. Né? Uma ameaça desse tipo. Pô. Então, o que ele fazia? Primeiro, ele abduzia, os ETs abduziam uma pessoa, simples e comum, tá? E instruía essa pessoa a levar as mensagens dos ETs para as autoridades governamentais. Então, era através de laranjas. Ok? O Papa também. O Papa era contatado desse jeito. Se levava mensagens para o Papa de inteligências extraterrestres, seres extraterrestres, dando um alerta. Olha, se vocês seguirem por esse caminho, provavelmente esse planeta vai ser destruído. E nós, do plano superior, que estamos aqui controlando, mostrando força e poder com a nossa tecnologia, não vamos permitir isso. Então vocês controlem, porque senão nós vamos intervir. E se nós intervirmos, todos vocês vão perder muito do que vocês possuem de poder, de controle do planeta de vocês. Então é melhor vocês controlarem e juntos nós vamos construir um planeta melhor. Então essa foi a mensagem. Então agora está chegando o momento de tudo se revelar, de tudo se concretizar e os ETs assumirem o seu papel, mas não é um papel intervencionista. Os ETs não vão fazer uma intervenção de chegar aqui, tira o presidente Bush do poder, tira o presidente chinês, vão colocar tudo ET no poder. Aí seria uma intervenção, certo? Aí seria uma guerra contra os ETs, entendeu? Então as coisas não vão ser desse jeito. Vocês têm que entender que não vão ser desse jeito. Eles estão projetando essa intervenção já há muito tempo. Né? Então eles vão chegar, vão se mostrar, vão acordar a humanidade aos poucos, vão revelar essa natureza dos próprios ETs. Né? Os ETs vão materializar na frente das pessoas. Isso aí vai ser um choque psicológico para todas as autoridades. Ninguém vai conseguir prender um extraterrestre. Ele some, aparece. Sabe? Eles não são entidades sólidas o tempo todo. Né? Então isso se torna muito difícil. Você tiver qualquer controle sobre essas inteligências. E eles vão mostrando tudo isso para a humanidade. Não impondo na marra, não, se você não seguir a agenda, vão torturar você, prender você, vão matar você. Isso não existe. Não é assim que vai acontecer. Tá? É verdade que as naves dos ETs são controladas pelo pensamento ou também existe um controle físico como em nossos aviões? Não. As naves deles são muito mais sofisticadas do que vocês possam imaginar. Tá? As naves deles são seres pensantes. Não sei se vocês me entenderam. Por exemplo, hoje em dia você tem computadores que controlam
muito as coisas, né? Só que os nossos computadores não pensam. Nossos computadores seguem uma programação, ok? E tem que ter alguém operando. Em muitos casos a gente não tem mais, né? Você sabe o que é piloto automático de uma aeronave? O piloto automático, quando você sabe que um avião, esse 767 pousa sozinho? Ele decola sozinho e pousa sozinho, se for preciso. Sabia? Isso tudo se chama piloto automático, que é um software, um computador que pega todos os dados, pega todos os parâmetros dos instrumentos e vai guiando por instrumento e pousa. Como você pousando um drone. Né? Como é que você faz para um drone pousar? Vai lá, pousa o seu drone, que você está controlando via rádio. A nave extraterrestre, você vai ter que imaginar o seguinte, presta atenção. Que o cérebro da nave extraterrestre não é o ET em si, é uma inteligência avançada. Os computadores são inteligências artificiais avançadas, mas inteligências artificiais de bilhões de anos à frente de qualquer computador que você está vendo aqui. Então a nave é como se fosse, ela é uma inteligência. Então os ETs simplesmente interagem com essa inteligência, dialogam com essa inteligência. O ET senta, ele não precisa manipular mais o controle e tal, sabe? Ele senta nos controles, senta ali e conversa com a nave. Fala assim, nave, levantar voo, virar para a esquerda, virar para a direita, a nave. Agora saia sozinho, siga o curso. A nave está escura, sai lá, a nave vai andando sozinha. Tá? É muito diferente do que vocês possam imaginar. E ninguém dá partida. Não adianta, se você pode pousar essa nave aqui e dar de presente para os americanos, nem 1 milhão de anos eles conseguem fazer funcionar. Ó, vai demorar 1 milhão de anos para fazer. É como você pegar faz o seguinte, ó. Eu vou explicar para você. Pega um notebook, tira a bateria dele e leva a 2.000 anos atrás e dá para os egípcios. O cara abre, muito técnico, não sabe o que aquela merda faz. Nem sabe o que faz. Agora, como é que esses caras vão botar aquele negócio para funcionar? Nunca. E quanto mais fazer o igual. Engenharia reversa. Eles não têm noção de eletricidade, têm noção do que é um transistor, do que é um chip, do que é um circuito integrado. Quantos milhões, milhares de anos vai demorar para o cara desenvolver essas ideias? Ele não consegue nem abrir, vai abrir e não vai ver nada. Que é tudo microscópico. Se você abrir um chip, você não vê nada no chip, você está entendendo? Se você desmontar ele. Você tem que ter um microscópio de alta envergadura para você ver o circuito, ver tudo que está acontecendo lá. E o software? Então, isso é um disco voador para nós, gente. Até em que distância podemos viajar pela galáxia somente com o corpo astral, sem estar em uma nave? Bom, primeiro, o cordão de prata, ele não estica infinitamente. Tá? O cordão de prata tem um limite, e esse limite não sai fora do sistema solar nosso. Dá para ir até Júpiter, dá para ir até umas regiões aí, mas é só. Isso dentro de naves. Quando os espíritos superiores te convidam, te colocam numa nave e te transporta. Fora disso, esqueça. O cordão de prata não pode ir, ele se arrebenta. Aí chega alguém, Laércio, mas eu tenho um amigo meu que fez projeção astral para um outro planeta. Ele não fez projeção astral para um planeta. Ele pensa que viajou, mas não viajou. Os caras passaram um filme na cabeça dele durante a noite. Isso dá para fazer viagem virtual. Né? Como o cordão de prata não pode ir, você senta num lugar no astral lá, o cara mete um filme virtual, você vê, você vai ter uma viagem. Vê outro planeta, anda, mas é tudo virtual, igual a Recall lá do Vingador do Futuro. Né? Você não viaja, não vai, fisicamente é impossível. Né? Nem astralmente não dá para ir, porque o cordão de prata está conectado, aqui você morre. Quando estamos em projeção astral, se participarmos de uma aula com os ETs, onde este conhecimento ficará armazenado em nós, já que não lembramos ao acordar? Ou apenas lembraremos após abrir o terceiro olho? Não é o terceiro olho que você tem que abrir. Aí você tem que abrir uma coisa chamada área inconsciente. Nós temos uma área dentro de nós chamada inconsciente. Tudo que nós fazemos à noite é gravado nessa área, que a gente chama de inconsciente, tá? Até nossas vidas passadas estão gravadas nesses setores, nessas áreas. O que você fez antes de reencarnar? Iluminação é acessar isso. Em vida,
você quebra essa barreira e acessa as informações de tudo que você faz à noite e se lembra de quem você era e o que você fazia antes de reencarnar. É isso, é simples. Né? É só, está tudo gravado em nós, é um autoconhecimento, não está fora. Por isso que é um conhece a ti mesmo. Por que os americanos insistem em fazer segredo sobre a Área 51? Porque lá não tem nada de ET lá dentro. Lá tem o quê? Aviões de alta tecnologia sendo desenvolvidos naquela área, certo? Armas modernas de alta tecnologia que não são armas nucleares. Então, e existe um medo muito grande da espionagem russa, né? Então, ninguém pode, de um público que não seja ligado àquela situação, saber o que está acontecendo lá. São projetos secretos. O B-1, o Stealth, toda essa tecnologia foi desenvolvida lá. Né? Os aviões invisíveis ao radar, tal, são armas extremamente modernas. Né? Mas não tem nada a ver com disco voador, aquela área, pode esquecer. Professor, o senhor soube de algumas luzes sobrevoando Limeira por esses dias? Seriam os satélites Starlink? Seria não, é. Cara, vocês vão ficar bêbados, eles vão colocar 60 mil satélites em órbita, cara. Eles vão colocar milhares de satélites. Isso aí é uma rede só. Já tem mais de 100, acho que tem 160 satélites Starlink em órbita nessa rede que eles estão colocando. Vai ter internet de graça para o planeta inteiro. Essa é a ideia. Ninguém vai pagar mais internet no futuro. Quando esses caras vendem, eles vão vender propaganda, eles vão ganhar dinheiro com outras coisas. Não vão ganhar dinheiro com assinatura de internet. Entendeu? Sacou? E vai dar internet de graça para todo mundo. Onde você estiver, em qualquer lugar do planeta, você pega o seu celular e vai funcionar. Você não precisa estar perto de torre mais. Vem tudo, o sinal vem de cima. E daí já está. Né? Qual a mensagem que os ETs gostariam que fossem disseminada pelo planeta Terra, além do amor incondicional? Que ninguém morre. A morte não existe. Todos nós somos seres extraterrestres em missão aqui na Terra para viver uma experiência para nossas consciências. É isso que os ETs querem que a gente acorde. Né? Quando você procura um ET, você está procurando morder no seu próprio rabo. É ensinamento budista. Professor, eu não vejo nem escuto espíritos. Como faço para estudar algo além dos livros espíritas kardecistas? Assista um pouco as minhas palestras, né? Meus livros, eu falo um pouco mais além do que está lá. Certo? Até o momento que você possa desenvolver a sua própria mediunidade, sua própria paranormalidade, e você buscar o conhecimento direto na fonte. Você está entendendo? Porque nós estamos dando os primeiros passos também, sabe? Né? Nós somos uma geração uma segunda geração do espiritismo no Brasil. Né? A primeira geração é Chico Xavier, Valdo Vieira, Divaldo, os médiuns de cura, né? Nós somos uma segunda geração de médiuns que estamos tentando fazer o nosso trabalho, o nosso papel, trazer um upgrade, algo a mais do que já foi feito lá atrás. Seria inútil eu chegar e ficar só vomitando os livros espíritas, né? Certo? Seria inútil o meu trabalho, que já foi feito. Por que eu vou fazer um trabalho que já foi feito? Eu tenho que fazer algo novo, eu tenho que fazer um trabalho que não foi feito. E o trabalho que não foi feito é os ETs da espiritualidade. Os ETs da espiritualidade não tem livro nenhum. Médium nenhum canalizava ET, médium nenhum falava de ET lá atrás. É muito raro. Entendeu? Mas uma leva de entidades espirituais está fazendo esse tipo de trabalho hoje em dia, né? Né, meu filho? Professor, esse conhecimento que aprendemos com o senhor, nós levaremos junto conosco durante a noite na projeção astral? Sim, com certeza. Claro. Né? Os caras já sabem. Você teve essa aula com o Lalá, né? Os espíritos. Né? É o que eu falo, eu brinco, né? Até eu brinco. Quando você morrer, né? Você chega lá na porta do nosso lar, lá, né? Do plano astral, fala, já fui aluno do Lalá, hein? Os caras falam, você foi aluno, então pode entrar, entra aqui. Não vai perder tempo de explicar um monte de coisa para você. Já aprendeu tudo lá embaixo.
Na parte política do planeta, como ficará com tantos políticos ruins? O político ruim, ou seja, por mais ruim que ele seja, a realidade tem que ser aceita. Né? O governo chinês vai ser um pouco mais... Todos os governos ditatoriais são mais difíceis de você impor verdades. Né? Eles têm uma doutrina materialista ao extremo. Mas, diante da verdade, todos vão se curvar, não tem como. Mais cedo ou mais tarde, né? Por isso que eu falei, demora-se um tempo para você implantar uma nova civilização aqui. Então esses políticos, toda essa geração vai ser consumida, esse pessoal vai morrer. E essa nova geração vai vir acostumada com essa nova ideologia dos extraterrestres. Então, os novos políticos, os novos governantes já são pessoas mais acostumadas à realidade extraterrestre entre nós. É outro mundo. Esse é o ponto-chave da questão. A lógica que os ETs usam para desenvolver a tecnologia deles é muito diferente da nossa? Totalmente. Totalmente. Você não tem noção. Olha, eu sou físico, tá? Então, eu sempre gostei de eletrônica. Eu conserto amplificador, eu consertava rádio, televisão, desmontava tudo. Esses dias a minha TV aqui queimou, certo? Pifou com um raio. Eu mesmo abri uma televisão, tiramos a placa, compramos outra, vou lá, trocamos a placa. Né? Eu tenho um amigo técnico aqui, né? Faz isso junto, ele ajuda, né? Certo? Entendeu? Eu sempre gostei de mexer com isso. Você tacou? Né? Você olha, minha mãe tem soldador, tem pé, eu fico, sabe? Então, o que significa o seguinte? Né? Eu conheço a tecnologia da Terra, mas lá, cara, puta, você não sabe nem como funcionam as coisas. É completamente diferente de tudo. Tudo, é um negócio absurdo. Né? Você não está dentro de uma nave do ET, você não sabe nem por onde começar. Entendeu? Vai entender aquele negócio lá. Os nossos guias e amigos sabem que temos a carteirinha do Lalá? Caraca, sabe. Todos nós aqui na Terra temos missões. Né? Eu sou mais um missionário. Eu sou mais um. Tem muitos outros sendo inspirados, fazendo um trabalho espiritual, né? Quantas pessoas o Osho não influenciou, por exemplo? Quantas pessoas o Yogananda não influenciou? Né? Pô, eu não chego nem o próprio Chico Xavier, cara. Quantas pessoas esse homem não influenciou? Eu não cheguei nem aos pés, nem me lembro do que esses caras fizeram. Você está entendendo? Eu sou uma coisinha pequenininha diante desses caras todos, de todo o trabalho que esses caras fizeram. Né? Então a gente está lançando a nossa mente, fazendo a nossa parte. Ok? Será que até 10 anos os ETs irão aparecer? Eu não gosto de dar datas, tá? Eu sou um homem que eu sou proibido de dizer quando, como, quando, durante, como, por que isso vai acontecer, tá? Ou seja, senta e espera. Surpresas muito grandes virão na vida de todos vocês. Essa pandemia já é uma grande surpresa. Ninguém podia imaginar que vocês iam ficar presos dentro de casa o planeta inteiro. Tá? Parece aqueles filmes de apocalipse, né? Cidade vazia, tá, né? Tudo parece fantasma. Então, nós estamos vivendo realidades totalmente novas, diferentes. E virão coisas novas e mais coisas novas para esse mundo. Pode esperar. É possível incorporar ETs e transmitir suas mensagens? É possível. É possível. É raro, mas é possível. Tá? É correto dizer que toda tecnologia e ciência nossa hoje não é nossa, mas sim dos ETs? Sim, os nossos cientistas são apenas inspirados. Ela acordou, ela estava dormindo, eu queria mostrar que ela estava dormindo enfiadinha nos dedos aqui. Né, filha? Ela fica assim, dormindo enfiadinha aqui assim, ó. Olha que coisa linda. Né? Essa é minha princesa aqui. Né? Foi resgatada dentro de uma caixinha de sapato, jogada quando ela era filhotinha. Ficamos tratando ela com leitinho e mamadeira na boca. Faz mais de 8 anos isso. Ela está aqui, não desgruda. Vamos, Ju. O sintetizador de matéria vai demorar para aparecer? Vai demorar um pouquinho, tenho paciência.
Demorar um pouquinho, tenha paciência. Quais são as duas testemunhas do Apocalipse e o que elas representam? Cara, esse é um negócio muito interessante. Eu sempre falo, a gente não deve levar muito o livro do Apocalipse a sério, tá? Porque as coisas que estão ali é difícil de entender, de compreender. E quando aquele livro foi escrito, parte daquele livro foi escrito para as situações da época, não era um livro de final dos tempos dessa época. Mas quem lê o livro do Apocalipse, quem já leu, deixa eu explicar para vocês. Tem uma coisa lá, é o seguinte, ele fala assim, ó, vai aparecer dois indivíduos completamente estranhos, realizando no planeta verdadeiros milagres, confrontando todas as autoridades políticas, ideológicas e científicas e revolucionando o mundo e o planeta. Certo? Duas pessoas. Essas pessoas, elas serão assassinadas por governos, mas elas simplesmente voltarão à vida inexplicavelmente, mostrando que nenhum poder na Terra poderá matar essas duas criaturas. Essas são as duas testemunhas do Apocalipse. E continuarão realizando coisas inimagináveis diante dos olhos humanos. Né? Pode procurar no Apocalipse, tem esses dois carinhas aí estranhos que irão aparecer no final dos tempos. Né? E ninguém saberá o endereço, ninguém saberá o SIC RG desses dois, eles simplesmente aparecerão do nada. Não terão nacionalidade definida, e ninguém saberá de onde eles vieram. Será que são ETs materializados? Que tentam matá-lo, mas não matam porque eles já estão mortos? Quem sabe, não é? Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Professor, depois que o senhor incorpora algum ET, você continua com a energia deles em seu corpo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não existe uma incorporação do extraterrestre, tá? O extraterrestre se comunica através de uma tecnologia avançada. Eles não incorporam em nenhum médium. Nossa energia não suportaria a energia deles. É por tecnologia. Nós temos implantes sofisticados que, através desses implantes, eles assumem e comunicam e controlam. Ok? Então é isso. Pessoal, amanhã tem mais, então, para quem está fazendo o curso sobre, né, os comandos planetários. Então, amanhã continua. Namastê, muita luz a todos.